E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira na área para mais uma aula do nosso curso Direito Administrativo Exemplificado, aquele curso feito sob medida para você gabaritar as questões de direito administrativo em prova. E só para reforçar, se você ainda não está inscrito ou inscrito no canal, clique aí agora, se inscreva porque isso é muito importante para mim, tá bom? E além disso, dê logo o seu joinha aí, porque quanto mais joinhas, mais o YouTube entende que esse assunto é interessante e ele vai compartilhar com outras pessoas. Lembrando, tá? Posta sempre algum comentário aqui embaixo. Tô ligado, tô assistindo as aulas, bacana, tudo bem, oi, tô aqui. Por quê? Porque se você interage com esse vídeo, o YouTube entende que ele é interessante para você. Então sempre que eu postar um novo vídeo, o YouTube já vai te mostrar, ó, o Fabiano postou um novo vídeo. E você não perde nada que é colocado aqui no nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais comuns em provas de concurso. Nós vamos falar sobre os princípios básicos da administração pública brasileira. Quando eu falo princípios básicos, são aqueles lá do caput do artigo 37 da Constituição, que são os chamados princípios expressos, tá bom? Princípios básicos ou expressos, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entretanto, antes de entrarmos no estudo dos princípios, eu quero te apresentar algumas noções claras do chamado regime jurídico administrativo. O que é esse negócio de regime jurídico administrativo? Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Gente, é o seguinte. Você já sabe que na administração pública brasileira, nós temos entidades que são regidas pelo direito público e entidades que são regidas pelo direito privado. Por exemplo, quando você pega uma autarquia ela é instituída com personalidade jurídica de direito público. Ela é criada diretamente pela lei. E não é qualquer lei não, é uma lei específica. Então essa é a tal da autarquia. Aí tem que ficar muito claro para você o seguinte. Quando uma entidade é regida pelo direito público, como é o caso das autarquias, fundações públicas de direito público, União, estados, municípios, Distrito Federal, essas entidades vão ter uma série de privilégios, digamos assim, uma série de prerrogativas especiais quando elas estiverem se relacionando com os particulares, quando estiverem prestando serviços públicos ou executando as suas atividades finalísticas. Então elas vão ter uma série de prerrogativas especiais. Você sabe, por exemplo, que entidade que é regida pelo direito público, como é o caso de uma autarquia, não paga imposto. Imunidade tributária em relação ao pagamento de impostos. Você sabe disso já. Então veja só, essas prerrogativas especiais, esses privilégios, são consequência do regime jurídico administrativo. É por isso que em alguns momentos você vai encontrar em prova questões que dizem que o regime jurídico administrativo nada mais é do que esse regime de direito público. Ou seja, nada mais é do que esse regime, esse conjunto de regras que garantem à administração pública de direito público uma série de privilégios, uma série de vantagens. É simples assim. Então, em alguns momentos, você vai encontrar essa expressão regime jurídico administrativo como sinônima de regime de direito público. Você vai encontrar como sinônimas. Regime jurídico administrativo é igual regime jurídico de direito público. Tá bom? Então seria a mesma coisa, na maioria das vezes você vai encontrar essas duas expressões como sinônimas na hora da prova. E aí, você tem que entender que esse regime jurídico administrativo, que esse regime peculiar, esse regime especial, que garante uma série de vantagens para que as entidades que são regidas pelo direito público, por exemplo, não pagam impostos, tem uma série de privilégios processuais, por exemplo, o prazo delas no processo judicial é computado em dobro para recorrer, em dobro para contestar. Cara, isso é uma vantagem gigantesca, claro. O dobro de prazo para contestar uma ação, para se defender, né? O dobro de prazo para recorrer, apresentar um recurso no processo judicial. Lógico que isso é uma vantagem muito grande. Essas vantagens é porque essas entidades são regidas pelo direito público. Quando a gente fala de direito público, é porque elas prestam serviços públicos, porque elas exercem atividades finalísticas. Por isso que elas precisam realmente dessa vantagem, ou melhor, dessas vantagens, tá bom? E agora, eu quero que você entenda que toda vez que você encontrar em prova alguma expressãozinha falando assim, o regime jurídico administrativo, você vai se lembrar, é aquele negócio de direito público, né? Que as entidades são regidas pelo direito público, tem uma série de vantagens. É isso que você vai se lembrar. Só que tem um porém. Esse regime jurídico administrativo, basicamente, ele é estruturado por dois princípios.
Quais são esses princípios? O primeiro é o princípio da supremacia do interesse público. Vamos lá entender o que é que quer dizer esse princípio da supremacia do interesse público. Só de ler, você já consegue ter uma noção muito clara do que ele significa. Ou seja, os interesses da coletividade, os interesses públicos, eles se sobrepõem aos interesses dos particulares. É simples assim. Então, às vezes, a administração pública vai tomar algumas decisões que irão prejudicar o particular. Isso é fato. Vão prejudicá-lo. Acontece que esse prejuízo ele vai ter que ser suportado por quê? Porque a coletividade, o interesse público vai ser beneficiado. Por exemplo, Doquinha tem um imóvel no centro da cidade, muito bem localizado, um imóvel que ele herdou da avó, que ele é apaixonado com o imóvel. Aí, em determinado momento, chega o prefeito e diz: Doquinha, nós vamos desapropriar o seu imóvel, porque aí nesse imóvel, que ele é muito grande, gigantesco, nós vamos construir um hospital. Porque não tem uma outra área aqui no centro da cidade em que nós possamos construir um hospital com esse mesmo perfil do seu imóvel. Tá vendo? Aí o Doquinha: não concordo, não sei o quê, que absurdo. Não adianta ficar esperneando. O interesse público da coletividade é que vai prevalecer. Quantas mil pessoas serão beneficiadas por esse hospital que vai ser criado ali? Mas tem que ser logo no meu imóvel. Tem. Ele é o mais viável para essa estrutura. Pronto, não tem outro. Tá vendo? Então Doquinha vai simplesmente ter o seu imóvel desapropriado. Lógico, ele vai receber, né? O valor de mercado do imóvel, etc. Mas é porque ele não queria vender. Ele queria ficar com o imóvel. Mas não é ele que vai decidir. O interesse público é que vai tomar essa decisão. É o interesse público que vai prevalecer. Pelo menos essa é a regra geral. A não ser que tenha alguma perseguição, algum tipo de abuso, né? Aí já é outra história. Tá bom? Então, esse princípio da supremacia do interesse público perante o interesse privado, ele cria relações verticais perante os particulares. E o que são relações verticais? É o seguinte, esse princípio coloca a administração acima dos particulares. Então a administração está aqui em cima e os particulares estão aqui embaixo, tá vendo? Ó? Aqui, ó, administração particular. Relação vertical. É uma linha que desce aqui, ó. Aqui eu vou ter a administração pública e os particulares estarão aqui, ó, subordinados à administração pública, tá bom? Particulares, ó. Então quando eu falo que é uma relação vertical, é porque a administração pública manda e os particulares obedecem. Simples assim. Essa é a regra geral. Então é esse princípio da supremacia do interesse público que vai assegurar prerrogativas especiais para as entidades que são regidas pelo direito público, como é o caso das autarquias, União, Estados, municípios, Distrito Federal e por aí vai. Agora, é claro, né, gente? A Constituição diz que nem a lei poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Está lá no artigo 5º da Constituição. Então, essa supremacia do interesse público tem que respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Essa é a regra geral. Tá bem? Então, para fechar, princípio da supremacia do interesse público assegura o que para a administração pública? Uma série de vantagens, uma série de prerrogativas especiais que os particulares não têm. É isso mesmo. Fechou. É isso mesmo. Por outro lado, você tem que ter em mente que esse princípio da supremacia do interesse público coloca a administração no patamar de superioridade em relação aos particulares. A administração pública em cima, particulares aqui embaixo. Só que esse regime jurídico administrativo, ele não é embasado apenas no princípio da supremacia. Ele tem um segundo princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá vendo? E olha, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele diz o seguinte para os gestores públicos, para os servidores públicos, para os administradores públicos. Pessoal, é o seguinte, princípio da indisponibilidade, estou aqui para dizer o seguinte. Tudo isso que vocês estão administrando aí não é de vocês. Isso é do povo. Nessa mesa que você está sentado aí, Doquinha, isso não é seu não, viu, infeliz? Isso é do povo. Tá vendo, ô prefeito, quando você assumiu o seu cargo público de prefeito, que você recebeu autorização para contratar um tanto de gente? Pois é. Só que é o seguinte, você tem que fazer concurso, viu? Você não vai contratar quem você quiser não, meu jovem. Tem que fazer concurso. Olha, tá vendo aqui o governador? Você que é governador agora, né?
Tá precisando comprar um tanto de coisa para o Estado, não é isso? Comprar computador, comprar ar-condicionado, comprar comida para entregar nas escolas. Você não vai comprar com quem você quiser não, viu? É que eu cheguei a comprar com meus primos que tem... Seus primos o quê, infeliz? Você vai ter que fazer licitação. Tá vendo? Então o princípio da indisponibilidade do interesse público é o seguinte, ó. O interesse público exige que o poder público compre sempre a proposta mais vantajosa, aquela que tem um preço mais acessível e uma boa qualidade. E para garantir isso, tem que fazer licitação. Então o interesse público exige licitação. Para contratar pessoas bem qualificadas, tem que fazer concurso público, a não ser no caso de cargos de confiança, aí tudo bem. Mas a regra é tem que fazer concurso, porque o interesse público exige pessoas qualificadas, pessoas que vão dar o sangue pela administração. Então você, gestor público, não vem querer contratar sem concurso não, viu? Tem que fazer concurso público. Tá vendo? Então, o interesse público exige licitação, o interesse público exige concurso público. Então, o gestor público não pode abrir mão disso. Ele não pode dispor disso. Ah, vou dispor de concurso, vou dispor de licitação, vou fazer esse negócio. Não, não pode. É indisponível. Ele não pode dispor disso. Ele não pode abrir mão disso. Então, o princípio da indisponibilidade, ao contrário do princípio da supremacia do interesse público, ele bate numa tecla diferente. Qual é? O princípio da indisponibilidade diz que vão ser criadas restrições, limitações para os gestores públicos e para a administração pública em termos gerais. Então, enquanto o princípio da supremacia cria vantagens, prerrogativas especiais, o princípio da indisponibilidade cria limitações, cria restrições, sujeições para a administração pública. Tá vendo? Porque o gestor público tem que fazer licitação, tem que contratar por concurso público. Isso é uma limitação. Claro. É para eles não fazerem do jeito que eles querem. É para que eles não possam favorecer os chegados, beneficiar os amiguinhos. Simplesmente assim. Tá bom? Então lembre-se que um exemplo disso é a alienação de bens públicos deve respeitar a lei. Por exemplo, um gestor público não pode sair por aí vendendo bem público, vendendo uma praça pública, vendendo um terreno público da forma que ele bem entender. Não, por quê? Porque existem regras que devem ser observadas. Simples assim, tá bom? Ou seja, existe uma lei, que é a lei de licitação, que diz claramente o que é que precisa ser feito, quais são os trâmites que devem ser observados no momento de se realizar a venda de um bem público, a venda de um imóvel. Ficou claro? Então esses dois princípios, da supremacia e o da indisponibilidade, é que estruturam o chamado regime jurídico administrativo. E eu quero dizer para você, desde já, o seguinte. Lembre-se que existem alguns autores, como Maria Silvia Zanella de Pietro, que diz que em alguns momentos esse regime jurídico administrativo ele também é pautado pela legalidade. Eu não posso colocar só esses dois primeiros princípios, que é a supremacia e a indisponibilidade, mas também o da legalidade. Então, dependendo da prova que você vai fazer, pode ser que você encontre esses três princípios, especialmente se a banca fizer referência à autora Maria Silvia Zanella de Pietro. Agora, em regra, são só os dois. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. E aí, agora já sabendo o que é o regime jurídico administrativo, nós vamos dar mais um passo para começar a estudar os princípios da administração pública brasileira. O que é um princípio? Princípio nada mais é do que a base, o pilar, aquela estrutura primordial. São os pilares de uma casa. Então os princípios são os pilares de uma construção. Aquilo que vai segurar mesmo aquela casa, evitar que ela caia, que ela desmorone. Aqui no direito administrativo é a mesma coisa. Nós temos princípios que são pilares. Princípios, eles vêm antes das leis. Quando as leis são criadas pelo legislador, as leis têm que respeitar os princípios. Quando os juízes vão proferir decisões, as decisões têm que respeitar os princípios. Quando o analista da Justiça Eleitoral vai agir, como é o meu caso, eu tenho que respeitar os princípios. Todos os agentes que integram a administração pública em sentido amplo têm que respeitar os princípios. Porque o princípio é a base de tudo. É o nome. Princípio é a base de tudo. É a base de tudo. Princípios são nada mais, nada menos do que aquilo que vão fundamentar, aquilo que vai fundamentar a criação das leis e a própria estruturação da administração pública. Por exemplo, princípio da moralidade.
Cara, a atuação dos gestores públicos tem que se pautar na moralidade, na ética, tem que se pautar na razoabilidade, tem que se pautar na eficiência. Os caras não podem ser improdutivos, não podem ficar enrolando para causar prejuízo aos cofres públicos. Então esses princípios estão todos eles interligados, tá bom? Então eles são mais importantes do que a própria legislação em si. Por quê? Porque se uma lei for criada desrespeitando o princípio, essa lei pode ser declarada inconstitucional. Por exemplo, suponhamos que seja criada uma lei, gente, uma lei, votada na Câmara de Vereadores do município de Fabianolândia. E a lei diz o seguinte: a partir do momento que o prefeito deixa o cargo, ainda que exercendo somente um mandato de 4 anos, o prefeito vai ter direito ao aluguel pago durante toda a sua vida pela prefeitura, de no máximo, lógico, R$5.000, e vai ter direito a um carro e a um servidor à sua disposição. Pô, como assim, cara? Como assim? Prefeito? Prefeito? Ah, me ajuda aí, cara. O município tem 20 mil habitantes e aí o município vai pagar o aluguel o resto da vida pro cara, porque ele ficou 4 meses como prefeito. Pô, isso fere a moralidade administrativa. Então, olha só o prejuízo que o município vai ter, porque de 4 em 4 anos tem um prefeito novo. Quantos prefeitos o município vai ter? Vai chegar uma hora que o caixa do município vai ser só para pagar aluguel de esse prefeito, e não é R$5.000. Isso é imoralidade, isso é uma falta de respeito com o contribuinte. Pronto. É assim. Então, apesar de ser uma lei votada, aprovada na Câmara de Vereadores, cara, ela fere o princípio da moralidade. O povo não quer isso. Isso é desonesto, isso é injusto. Não faz sentido. Então, essa lei pode ser declarada inconstitucional. Tá vendo? Apesar de ser uma lei, ela é inconstitucional porque fere um princípio. E eu quero que você entenda que, na prática, não há hierarquia entre os princípios, tá? Não há hierarquia entre os princípios. Ou seja, todos os princípios estão no mesmo patamar hierárquico. E isso é tanto em relação aos princípios expressos quanto implícitos. O que são princípios expressos? Princípios expressos são aqueles que estão previstos expressamente no texto da Constituição, como é o caso do LIMP, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se juntar iniciais desses princípios, a gente forma o famoso LIMP, tá bom? Esse é um acrônimo que você pode usar nas provas. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP. Tá vendo? Então veja só. Eu não posso dizer que o princípio da impessoalidade ele é mais importante que o da legalidade. Que o da legalidade é mais importante que o da eficiência. Não, não há hierarquia entre eles. E existem outros princípios que são considerados implícitos. Então, princípios expressos são aqueles que estão escritos com todas as letras no texto da Constituição. Quando você abre o artigo 37, caput da Constituição, para estudar, lá está escrito assim: a administração precisa respeitar o princípio da legalidade, com todas as letras, impessoalidade, com todas as letras, moralidade, publicidade e eficiência. Está escritinho desse jeito. Tá bom? Então, esse princípio é um princípio expresso. Agora, que interessante. Um princípio que a gente vai estudar depois é o princípio da razoabilidade. Ele é considerado implícito. Por que implícito? Porque se você ler a Constituição todinha, em nenhum lugar vai estar escrito que a administração pública precisa respeitar o princípio da razoabilidade. Não está escrito em lugar nenhum. Como está escrito no artigo 37, caput da Constituição, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então o princípio da razoabilidade é considerado implícito. Ele tem que ser respeitado? Tem. Do mesmo jeitinho que a legalidade. Do mesmo jeitinho que a impessoalidade. Só que é implícito, não está escrito com todas as letras da Constituição. Mas não há hierarquia entre eles. Eles têm idêntica importância. Apesar de alguns serem expressos e outros serem implícitos. Eventual colisão entre princípios é solucionada pelo princípio da ponderação. O que é isso? Gente, eu disse que entre os princípios não há hierarquia. Só que de vez em quando pode existir alguma colisão entre os princípios. Ou seja, em determinado momento, qual que vai prevalecer? A lei, que é a legalidade, ou a moralidade? Olha aí, 2 princípios colidindo. Legalidade e moralidade. Tá vendo? 2 princípios colidindo. Qual deles vai prevalecer? Não sei. Eu não posso dizer que sempre vai ser a moralidade. Não sei. Eu tenho que analisar no caso em concreto. Eu tenho que fazer uma ponderação.
analisar a situação em concreta para saber. Pode ser que em uma situação, o princípio que produza mais efeitos seja o da moralidade. Pode ser que em outras seja o da legalidade. Não sei. Então a gente tem que analisar, tá bom? Então nunca fale que sempre vai prevalecer o princípio X. Não, não existe isso. A gente tem que analisar o caso em concreto para saber qual é efetivamente o princípio que vai prevalecer. Simples assim. Como eu disse, os princípios expressos, eles estão previstos lá no caput do artigo 37 da Constituição. E o artigo 37 da Constituição, ele diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí vem uma série de dispositivos lá no artigo 37, né? Então, todos esses princípios são considerados expressos, o famoso LIMP, né? Esses princípios são considerados expressos para toda a administração pública brasileira. Então, considerados expressos para toda a administração pública brasileira. Tá bom? Só que, por que eles são considerados expressos para toda a administração pública brasileira? Está dizendo aqui, União, aqui, todos os poderes da União, Estados, município, DF e por aí vai. Tá vendo? Então, esses são os expressos para toda a administração pública brasileira. Mas nós temos alguns outros princípios que não estão aqui no caput do artigo 37 da Constituição. Por exemplo, no artigo 2º da Lei Federal 9784/99, essa lei federal aqui, está escrito o seguinte, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, entre outros. Tá vendo? Gente, aqui nós temos alguns princípios que são obrigatórios apenas para quem? Para a União. Por que esses princípios são obrigatórios apenas para a União? É simples. São obrigatórios apenas para a União por um detalhe. Qual é esse detalhe? É que, na prática, essa lei é uma lei federal. E por ela ser uma lei federal, ela só vai ser obrigatória para a União. A União, seus órgãos federais. Tá vendo? Somente para a União e os seus órgãos federais. Então, o Estado não é obrigado a respeitar essa lei. O município não é obrigado, a princípio, a respeitar essa lei. Pronto. Então, esses princípios que estão aqui, no artigo 2º da lei 9784/99, eles são expressos? Eles são expressos porque está escrito com todas as letras aqui, Tá vendo, Eles estão escritos com todas as letras, certinho o nome deles, Por isso que eles são expressos. Mas eles são expressos apenas para quem? São expressos apenas para a União. Esse é o detalhe. São expressos apenas para a União. Eles não são considerados expressos para os estados, para o município, para o Distrito Federal. Não. São expressos apenas para a União. Tá vendo? Então, muita atenção, muito cuidado quando for responder as questões de prova, para não cair em qualquer tipo de pegadinha. E é óbvio que as bancas vão fazer pegadinha com isso, não tenha dúvidas. As bancas vão fazer pegadinha com isso, tá bom? Então, muito cuidado para não cair em pegadinhas. São expressos apenas para a União. Ficou claro? Tudo certinho até aí? Olha, não se preocupe, viu? Em relação a esse tema, princípios de administração pública, aqui embaixo, eu estou deixando um link para você se matricular no curso Direito Administrativo Exemplificado e ter acesso a todo o material escrito. Pra você ter uma ideia, só de questões são mais de 5.000 questões. Estou deixando o link aqui embaixo, pode clicar aí, tá? Lá aqui embaixo, você vai lendo aí a descrição do vídeo, vai aparecer o link. Você vai se matricular, aí você vai ter acesso a todo o material escrito, que é um material completaço. Você vai encontrar mais de 5.000 questões, ao final de cada aula tem um resumo, ao final de cada aula tem um mapa mental para você realmente fazer suas revisões. Cara, não tem material mais completo na internet brasileira, pode ter certeza disso, tá bom? Esse curso, para ter ideia, ele já está indo para a sua 16ª edição, quase 10 anos, né? 10 anos de curso, que mudou de nome, antigamente era o Gabaritando as Provas de Direito Administrativo, agora mudou para Direito Administrativo Exemplificado. Então clica aí, faça sua matrícula e qualquer dúvida que você tiver,
pode entrar em contato comigo na plataforma, lá dentro da área do aluno, que todas as dúvidas, sem exceção, serão respondidas. Combinado? Clica aí e se matricula no curso. Ó, a partir de agora, nós vamos começar a falar então sobre cada um dos princípios expressos. Vamos conhecer primeiro o princípio da legalidade, depois da impessoalidade, depois da moralidade, depois da publicidade e depois o da eficiência, tá bom? Então vamos lá, cada um desses princípios você vai conhecer a partir de agora. E o primeiro princípio que a gente vai estudar é o princípio da legalidade. Gente, o que significa princípio da legalidade? Legalidade me faz lembrar de lei. Lei, simples assim. E lei nasce onde? Lei nasce lá no poder legislativo. Então veja, quando eu falo princípio da legalidade, que deve pautar as condutas da administração pública, então a administração pública tem que respeitar a legalidade, os particulares têm que respeitar a legalidade? Tem. Eu estou falando de lei. Lei que nasce lá no poder legislativo. E aí esse princípio da legalidade, ele pode ser estudado de duas formas diferentes. Nós temos o princípio da legalidade em relação à administração pública, que está aí no caput do artigo 37 da Constituição, e temos o princípio da legalidade em relação aos particulares, que está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. E esse artigo 5º, inciso 2º da Constituição, diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vamos entender isso com mais detalhes então. O que significa princípio da legalidade em relação à administração pública? É o seguinte, gente, o que esse dispositivo constitucional diz, em outras palavras, é que os agentes públicos, eles só podem fazer alguma coisa, eles só podem executar suas atividades do dia a dia se elas estiverem previstas em lei. Os agentes públicos só podem fazer o que a lei autoriza ou que a lei determina. É assim. Se eu, que sou analista judiciário, precisar praticar uma conduta, eu pesquiso e não acho nenhuma lei tratando dessa conduta, o que vai acontecer? Se eu não acho nenhuma lei dizendo que sim ou que não, eu não posso praticar aquela conduta. Eu não posso. Não posso. É mesmo? Não posso praticar aquela conduta. Tá bom? Isso é o que diz esse princípio da legalidade. Então, eu, agente público, sou uma espécie de robozinho da lei. A lei é o controle remoto, eu sou robô. Aqui está a lei, ó. Eu só posso fazer o que a lei autoriza ou que a lei determina. É simples assim. Então, em vários momentos, se não tiver lei nem autorizando eu fazer aquilo, nem mandando eu fazer, eu não posso fazer. É simplesmente assim. Por que você não vai fazer? Porque não tem lei dizendo como é que eu vou fazer. Eu não vou fazer por minha conta própria, não. Porque se eu fizer minha conta própria, eu vou me comprometer. Entendeu? Não vou fazer por conta própria. É desse jeito. Você pode responder até por improbidade administrativa, dependendo da circunstância. Então não vou fazer. É desse jeitinho. Tá certo? Agora, temos o princípio da legalidade em relação aos particulares. Com relação aos particulares, cara, é bem diferente. E as bancas, claro, né, vão cobrar essa diferença. Por quê? Em relação aos particulares é o seguinte: nenhum particular pode ser obrigado a fazer alguma coisa ou proibido de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Se não for em virtude de lei. Ou seja, a partir de agora surgiu uma doença muito grave, todo mundo vai ter que tomar vacina, é obrigado. É obrigado, é? É. Quem está falando? Eu que mando na bagaça. Eu que sou prefeito, governador, presidente, tem que ser obrigado. Só posso ser obrigado por meio de lei. Só se o Congresso Nacional publicar uma lei obrigando cada cidadão a tomar uma vacina é que eu vou ser obrigado. Fora isso, eu não posso ser obrigado, não. Eu sou prefeito, vou instituir um decreto. Não. Eu disse lei. Eu não falei decreto, eu falei lei. Lei nasce onde? No Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ou na Câmara de Vereadores. Simples assim. Então, particulares só podem ser obrigados a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Não é em virtude de ato administrativo, não. É uma instrução normativa, é uma resolução, um decreto. Não, eu falei lei. Lei, legislativo. Ficou claro? Cuidado com esse detalhe. Então,
Aqui as bancas misturam os dois. De vez em quando você encontra uma questãozinha em prova dizendo o seguinte: para o particular, tudo que não é proibido é permitido. Ele pode fazer. Certinho, é isso mesmo. Então eu sou um particular, qualquer. Eu quero simplesmente pegar o meu cachorro e andar pela rua com o meu cachorro. Eu posso? Posso. Por quê? Porque não tem lei proibindo. Não tem lei nenhuma proibindo. Então, para o particular, tudo que não é proibido, ele pode fazer. Sim. Então eu vou passear com o meu cachorro. E sem problemas. Aí suponhamos que amanhã seja publicada uma lei dizendo: não, ou melhor, todos os particulares estão proibidos de passear com um cachorro pitbull pela rua. Opa, tô fora. O meu não é pitbull, o meu é um pug desse tamanhozinho, então eu vou passear com o meu pug. Agora, quem tem pitbull já não pode passear mais. Por quê? Porque a lei proibiu. Eu não sei a razão disso. A lei proibiu. Tá vendo? Então, para o particular, tudo que não é proibido é permitido. Agora, em relação à administração pública, aí é diferente. Porque às vezes a banca coloca assim: para o administrador público ou para a administração, tudo que não é proibido é permitido, ele pode fazer. Não. Para a administração, não. Porque se a lei não proíbe, ele pode fazer? Não. Porque não é só isso. Não basta a lei não proibir. Ou não basta a lei proibir. O que tem que a lei que fazer é autorizá-lo ou obrigá-lo a fazer aquilo. Diferente. Porque a agente público só pode fazer quando a lei autorizar ou quando a lei mandar, quando a lei determinar. É simples assim. Então falou-se em princípio da legalidade, falou-se em lei. Falou-se em lei. Acontece que existem algumas situações que são excepcionais. Então existem algumas exceções provisórias e excepcionais. Ou seja, existem alguns momentos em que os administradores públicos e os próprios particulares serão obrigados a fazer alguma coisa por um ato que não é lei, mas que tem força de lei. Uai, como assim um ato que não é lei, mas tem força de lei? Eu vou te dar um exemplo de um ato que não é lei, mas tem força de lei. Medida provisória. Quem é que edita a medida provisória? É o presidente da República, cara. Então é o presidente da República que edita a medida provisória. Simples assim. É o presidente da República. Não é lei, mas tem força de lei. Então, se o presidente da República edita uma medida provisória, e eu sou servidor do executivo, por exemplo, eu tenho que obedecer como se fosse uma lei, mesmo não sendo lei. Se o presidente da República edita uma medida provisória proibindo os particulares, por exemplo, de fazer algo, nós vamos ter que obedecer, mesmo não sendo lei, que é uma exceção. Então, são exceções a esse princípio da legalidade, a medida provisória, o decreto que institui estado de sítio e o decreto que institui estado de defesa. São exceções. Ou seja, não são leis, mas nós vamos ter que obedecer como se fossem leis. Simples assim. Tá bem? Existem outras exceções? Existem. Existem alguns atos normativos que têm força de ato primário. Existem alguns outros atos normativos que têm força de lei. No caso de um decreto autônomo, por exemplo, o decreto autônomo, em alguns momentos, pode substituir a lei. Tá vendo? Pode substituir a lei. Pode inovar no ordenamento jurídico. Pode extinguir um cargo público, se estiver vago, por exemplo. Então existem algumas situações que são bastante peculiares e que são exceções ao princípio da legalidade. Tá bom? Agora lembre-se, a regra é: apenas a lei pode inovar no ordenamento jurídico, criando deveres e obrigações. Essa é a regra geral. Apenas a lei. Tem exceções? Tem. Acabei de citar, mas a regra é: apenas a lei pode inovar no ordenamento jurídico, criando deveres e criando obrigações para os particulares. Fechou? Então, basicamente, é isso que você precisa conhecer sobre o princípio da legalidade. Pois bem, avancemos um pouquinho mais. O segundo princípio, expresso lá do caput do artigo 37, é o princípio da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade, ele pode ser estudado de três maneiras diferentes, sob três perspectivas diferentes, tá bom? Então vamos lá. Primeira perspectiva é a seguinte: é o princípio da impessoalidade como sinônimo de princípio da isonomia. Como assim, princípio da impessoalidade como sinônimo de princípio da isonomia? Eu vou te mostrar. Ó, esse princípio, nessa primeira perspectiva, diz o seguinte:
quando os agentes públicos estiverem atuando, exercendo as suas funções, eles não podem utilizar o cargo que eles ocupam para beneficiar os amigos ou prejudicar os inimigos. Não podem. Porque se eles fizerem isso, eles estão sendo pessoais. Estou ajudando essa pessoa que é minha amiguinha. Não pode. Tem que agir com impessoalidade, tratando todos os particulares de forma igual, de forma isonômica. Então, se eu, Fabiano, sou analista da Justiça Eleitoral e estou numa época de eleição, estou fiscalizando propaganda eleitoral, andando pelas ruas fiscalizando propaganda eleitoral. Aí eu vejo um chegadão meu do peito aqui, ó, candidato a vereador, fazendo propaganda eleitoral irregular, eu olho pro outro lado, nem tô nem vendo, né? Aí eu vejo ali um cara bem, fazendo uma coisinha bem levezinha ali, propaganda eleitoral irregular, eu já chego e dou aquela lenhada. Ô, miserável, não tá vendo que você tá fazendo a coisa errada aí não, só miséria. E vou pra cima do cara. Pô, peraí, né, velho? Você tá perseguindo o cara só porque ele é seu inimigo. E você tá fazendo de conta que não viu aquele ali só porque o cara é seu amigo. Você tá tratando pessoas em situações iguais de forma diferente. Não pode, de jeito nenhum. Feriu a impessoalidade. Tá bom? A segunda vertente do princípio da impessoalidade é a impessoalidade como sinônimo de finalidade. Que é o seguinte, ó. De acordo com o princípio da finalidade, quando um ato é editado, ele tem sempre que buscar atingir a finalidade que consta na lei. É simples assim. Porque quando um ato é editado e o objetivo é cumprir a lei, a finalidade é cumprir a lei, não vai acontecer nada de errado. Não serão violados outros princípios. Então, quando eu falo princípio da impessoalidade, significa cumprir sempre a finalidade prevista na lei. Porque a lei, a princípio, ela não erra. A lei sempre respeita os princípios. Esse é o preceito básico. Então, publicou-se um ato administrativo, tem que respeitar a finalidade prevista em lei. Se isso acontecer, está sendo respeitado também o princípio da impessoalidade. Tá bom? Fechou? Outra vertente do princípio da impessoalidade é a proibição de autopromoção de agentes públicos, que está prevista onde? Lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que diz o seguinte, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Pronto. Essa é a primeira parte da informação. Gente, a administração pública, ela tem a obrigação de divulgar o que ela está fazendo para a sociedade. Olha, sociedade, nós estamos fazendo isso, aquilo, tem esse programa social aqui, programa social aquele outro. Então, por isso, quando você liga a televisão, tem assim, o governo federal está fazendo isso, fazendo aquilo, blá, 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 minha casa é minha vida, não sei o quê, programa não sei o quê, educação para todos, pá. Isso é propaganda do governo, com base nessa primeira parte do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Está divulgando o que está acontecendo. Só que é lógico, né? Só vão divulgar o que é bom, né? O que é ruim eles não vão divulgar, né? Esse que é o detalhe, né? O que é bom eles divulgam, o que é ruim eles não vão divulgar. Mas está cumprindo isso aí. Só que, nessa propaganda não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, o presidente da República não pode chegar e dizer: não, podem ficar tranquilos que eu que vou ser o garoto propaganda aí, eu que vou ser o garoto propaganda dessas campanhas que vão ser veiculadas no rádio e na televisão. Aí vem o presidente: olha, galera, nós estamos fazendo muito bem, porque fomos fazendo isso, fazendo aquilo, esse programa social bombou por causa disso, isso foi... eu vou te falar, isso é só o começo, viu? Estamos no início do mandato nosso, vai melhorar muito mais. Pô, o cara está se autopromovendo, está ficando muito mais conhecido da sociedade às nossas custas, de jeito nenhum. Isso é autopromoção, pegando dinheiro público para ficar mais famosinho, para depois ganhar a eleição muito mais fácil. De jeito nenhum. Essa autopromoção não é possível, tá bom? Por exemplo, uma outra situação que se enquadra aqui, na proibição, né, de autopromoção de agentes públicos. Eu fui eleito prefeito. Minha mãe completou 80 anos. Eu quero dar um presente para ela. Qual vai ser? O nome da principal avenida da cidade vai ter o nome da minha mamãezinha. É um presente meu para ela, de coração, que eu amo minha mãe. Aí, gente, poxa, quem não queria dar um presente desse para a mãe, né? Qualquer pessoa. Aí eu elaboro um projeto de lei, a Câmara de Vereadores é só de puxar saco meu mesmo, mando para a Câmara aprova, e aí a avenida principal, que chamava
Avenida Marechal Deodoro Fonseca, que é uma personalidade, já morta, foi uma homenagem, né? Agora não, vai ser Avenida Mamãe do Professor Fabiano Pereira. Ah, pô, me ajuda aí, né, cara? De jeito nenhum. É a autopromoção, do mesmo jeito, não pode. Então não é possível atribuir nomes de pessoas vivas a bens públicos. Não pode, cara, isso é autopromoção. Ah, e se for uma pessoa que já morreu, mas ela foi muito útil para a sociedade, não sei o quê. Ah, tudo bem, né? Aí é uma homenagem. Agora, em vida, aí é autopromoção. Aí é diferente. Então, eis as informações básicas que você precisa saber sobre o princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Olha, não sei se você sabe, mas eu ocupo hoje o cargo de analista da Justiça Eleitoral. Já fui concurseiro durante 3 anos, ralei muito pesado nesse período, né? E hoje eu ocupo o cargo de analista de Justiça Eleitoral. Fui aprovado em vários concursos, né? Fui nomeado em 4 concursos federais. E eu tenho uma mentoria, cara. Eu tenho uma mentoria para te apoiar diretamente nesse processo de preparação, independentemente de qual for o concurso que você estiver vislumbrando, tá? Então veja só, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e obter mais informações sobre a minha mentoria. E aí você vai entender o que é uma mentoria. Essa minha mentoria é um processo de acompanhamento em que você vai me dizer quanto tempo você tem para estudar, todos os dias, e eu, Fabiano, vou elaborar o seu ciclo de estudos. Eu vou dizer quando é que você vai fazer questões, quando é que você vai fazer revisões, qual é o material didático que você vai utilizar, quando é que você vai fazer simulados. Todo dia, quando você resolver questões, você vai resolver todos os dias, você vai lançar na minha plataforma de acompanhamento. Então eu vou saber exatamente qual é o seu percentual de acertos em cada disciplina. E aí eu vou dizer para você, olha, melhora aqui, eleva aqui, aqui tá bom, vamos manter, vamos aumentar a carga horária aqui, vamos diminuir aqui. Isso eu vou te apresentar. Isso eu vou te trazer. Toda a orientação que você precisa. Então se você quer realmente, cara, participar dessa mentoria e, de uma vez por todas, aprender a estudar e ser aprovado ou aprovado nos próximos concursos que estão por vir, é só clicar aqui embaixo e acessar o link, tá bom? Por que eu digo isso? Porque hoje, inclusive, eu sou colega de trabalho de vários ex-alunos que passaram pelas minhas mentorias. Tá? Em primeiro lugar, em terceiro, quinto lugar. Pessoas que hoje, né, já são servidores públicos e passaram pela mesma mentoria no ano passado. Porque a mentoria já está indo para o 7º ano, né? Tem bastante tempo. Está indo para o 7º ano. Então, são muitos e muitos anos de aprendizagem, muitos anos de aplicação prática para ajudar essas pessoas a conquistarem os seus sonhos. Pode contar comigo, tá? O link está aqui embaixo, é só clicar e se matricular. Ah, faz o seguinte, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, viu? Meu Instagram é @FabianoPereiraProf. Pode me seguir lá no Instagram, qualquer dúvida que você tenha sobre a mentoria, é só entrar em contato comigo antes. Combinado? Olha, outro princípio que você precisa conhecer para responder as questões de prova, que também é um princípio expresso, é o princípio da moralidade. Vamos lá. O que é que você precisa saber sobre o princípio da moralidade? Bem, a Constituição diz, no artigo 37 caput, que todos os agentes públicos precisam agir com moralidade. Ou seja, todos os agentes públicos devem ter uma atuação pautada na honestidade, na retidão, na justeza, na ética. Simples assim. Os agentes públicos têm que entender que eles são ali provisórios. Eles estão ali ocupando um cargo público provisoriamente, responsáveis por gerir a coisa pública. Não é nada deles. Então eles têm que ser honestos quando estiverem exercendo as suas funções. Porque se eles não forem honestos, eles podem ser punidos. Existem várias leis que podem responsabilizar esses agentes públicos, como, por exemplo, a lei de improbidade administrativa. Então, muita atenção, muito cuidado. Para as questões de prova, basicamente é isso aqui que as bancas vão cobrar. Que o agente público tem que agir com honestidade, retidão, justeza e ética. Isso é realmente uma consequência do princípio da moralidade. Agora, olha só. Cuidado, porque existe a tal da moralidade interna e a moralidade externa. Gente, é o seguinte. Se eu sou agente público,
Quando eu estiver exercendo minhas funções dentro da administração pública, existem regras internas que eu tenho que obedecer. Concordando ou não, eu tenho que obedecer. Porque elas estão pautadas na lei. E ponto final. Eu não tenho escolha. Tá bom? Eu não tenho escolha. Por quê? Porque aquilo está pautado na lei. É a moralidade interna. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar de bermuda. Mas eu não posso, cara. Por quê? Porque existem algumas regras sociais, algumas regras morais dentro da administração que têm que ser respeitadas. Então tá lá numa audiência e eu de bermudão, de bonezão pra trás e lá digitando. Fala aí, doutor, pode falar aí, juiz. Não posso, cara, não posso. São regras internas. Então, por mais que eu não goste de usar tênis, não goste de usar calça jeans, ou sei lá, calça comprida, né, como diz na roça, calça comprida, eu tenho que usar para trabalhar dentro da administração. Então, são algumas regras de comportamento que eu vou ter que respeitar dentro da administração. Não quer dizer que essas mesmas regras eu tenho que respeitar lá fora, no meu dia a dia. Não, lá fora eu não quero nem saber. Então pronto. Então essa moralidade é uma moralidade interna. Tá bem? Quando a gente fala assim, tem que respeitar o princípio da moralidade. É lá dentro da administração, as regras internas de dentro da administração. Lá fora, tudo bem. Você não precisa respeitar essas regras. Ficou claro? Outro detalhe importante, isso aqui cai demais em prova, é sobre a vedação ao nepotismo, tá? O que é isso? Vocês sabem muito bem que hoje existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante número 13. E essa súmula vinculante número 13, ela diz que os agentes públicos não podem nomear os seus parentes até o 3º grau para ocuparem cargos ou funções de confiança dentro da administração pública brasileira. Porque isso é nepotismo. Então hoje o nepotismo é proibido dentro da administração pública. Simples assim. Proibição ao nepotismo. Cuidado, porque essa proibição ao nepotismo só alcança os parentes até o 3º grau. Essa proibição ao nepotismo só alcança os parentes até o 3º grau. Então, os únicos parentes que nós conhecemos que não vão entrar nessa proibição do nepotismo são os primos, porque primo é parente de 4º grau. Como assim? Você nem sabe? Deixa eu te explicar rapidinho como é que funciona isso aqui. É o seguinte, ó. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Então, veja. Os meus pais são meus parentes de 1º grau, porque eu só tenho uma linhazinha chegando até eles, tá vendo? Os meus avós são meus parentes de 2º grau, porque eu tenho duas linhas genealógicas chegando até ele. Eu tenho aqui, ó, meus bisavós. Meus bisavós são parentes de 3º grau. Aqui eu tenho meus filhos. Meus filhos são parentes de 1º grau, porque eu tenho aqui, ó, uma escadinha até eles. Meus netos são parentes de 2º grau. E meus bisnetos são parentes de 3º grau. Tá bom? Agora, meu irmão. Deixa eu colocar diferente aqui. Meu irmão. Para eu chegar até o meu irmão, os irmãos, eu tenho que ir até os meus pais e depois eu desço até os irmãos, estão na mesma linha minha. Então, irmãos são parentes de 2º grau. Os filhos dos meus irmãos são os sobrinhos, não é isso? Então, os sobrinhos são parentes de 3º grau. Para eu chegar nos meus tios, que estão na mesma linha dos meus pais, eu vou até os meus pais, 1º grau. Até os avós, 2º grau. E aí eu desço aqui, ó, até os tios. 3º grau. Os filhos dos meus tios são os meus primos. Então, primos são parentes de 4º grau. Então, quando a gente fala de proibição de nepotismo, só os primos é que podem ser nomeados para ocupar esses cargos de confiança ou
funções de confiança pelos parentes, só os primos, porque primo é parente de quarto grau. Não entra na proibição do nepotismo. E esse aqui sou eu, né? Mas essas mesmas regras aí, gente, se aplicam aos parentes da minha esposa. Aqui, ó. Aqui é o meu cônjuge. Essas regras se aplicam aos mesmos parentes da minha esposa, do meu cônjuge. Por quê? Porque os pais da minha esposa são meus pais por afinidade, os avós da minha esposa são meus avós por afinidade, os filhos da minha esposa são meus enteados. Então, a todos eles se aplicam essas mesmas regras, tá bom? Que é a proibição do nepotismo. Simples assim. Então, lembre-se, nepotismo é proibido em toda a administração pública brasileira, sem exceção. Aqui no material em PDF, eu estou deixando uma tabelinha para vocês entenderem melhor isso aqui, explicando item por item. Aqui na videoaula é aquele panorama geral para vocês entenderem como é que funcionam as regras do nepotismo. Mas aqui embaixo, no PDF, eu estou deixando tudo explicadinho para você, tá? Então não deixe de ler esse material escrito, eu estou deixando no PDF aqui embaixo. Fechou? Ó, um outro ponto importante é o seguinte. Regra geral, não pode nomear parente até o 3º grau para ocupar cargos de confiança ou funções de confiança no âmbito da administração pública. Essa é a regra, mas tem exceções. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que é possível nomear parentes, independentemente do grau de parentesco, para os chamados cargos políticos. O que é um cargo político? É aquele cargo em que existe extrema confiança entre quem está nomeando e quem está sendo nomeado. Quais são os exemplos que você vai guardar para responder as questões de prova? Cargos de ministro de Estado, secretários de Estado e secretários municipais. Esses são cargos políticos. Existe uma extrema confiança entre quem está sendo nomeado e efetivamente quem está nomeando. Então, Doquinha acabou de ser eleito prefeito. Ele pode nomear a esposa dele para secretária municipal de saúde? Pode, porque é cargo político, cara. Aí pode. Secretário municipal, secretário estadual, ministro de Estado? Pode. Presidente da República foi eleito presidente. Pode nomear o filho para ser ministro da Educação? Pode, sem problemas. É assim. Cargo político. Essa é a exceção. Independentemente do grau de parentesco, pode nomear. E quando eu falo de proibição do nepotismo, a Constituição proíbe também o chamado nepotismo cruzado. E o que é esse tal de nepotismo cruzado? Às vezes, né, olha que interessante. Doquinha, aqui ó, olha só. Doquinha é juiz do TRT. E Coxinha é juiz do TJ. Juiz do TJ. Aí, Doquinha combina com Coxinha. Ô, Coxinha, vamos fazer o seguinte, chegado. Já que nós é colega mesmo, vamos fazer o seguinte. Eu vou nomear a sua esposa como minha assessora nesse cargo de confiança aqui no gabinete. E você nomeia a minha esposa ou meu irmão, seja lá quem for, no seu gabinete. Pode ser? Pode! Fechado. Pode nada, velho. Isso é nepotismo cruzado. Isso é combinação, isso é falcatrua. Não pode. Tá bom? Não pode. Quando autoridades combinam de uma autoridade nomear o parente da outra autoridade. Por quê? Porque eles sabem que isso pode causar algum problema se forem os próprios parentes dele, né? Porque um juiz não pode nomear a esposa como assessora do gabinete. Não pode. Pode até nomear qualquer outra pessoa, mas parente não pode. Até o 3º grau não pode. Então, para evitar esse problema, nepotismo cruzado também é proibido. Fechou? Próximo princípio é o princípio da publicidade. Princípio simples de entender, mas que existem alguns detalhes que têm que ser efetivamente explicados. Vamos lá. O que quer dizer esse princípio da publicidade? Bem, eu disse para você, agora há pouco, que a administração pública ela está obrigada a divulgar para toda a sociedade o que ela está fazendo. Isso é uma consequência do princípio da publicidade. Os atos da administração têm que ser públicos, porque nós precisamos controlar, fiscalizar
o que os nossos representantes estão fazendo. Por isso é que tem que ser públicos. Porque se for tudo sigiloso, como é que nós vamos ficar sabendo das falcatruas que esses infelizes estão cometendo lá em cima? Eu tô brincando, gente. Esquece, no Brasil não tem isso não. Então, como é que nós vamos ficar sabendo disso? Então a gente precisa fazer esse controle, fazer essa fiscalização. Nós temos que fazer, nós temos que implementar. Ficou claro para você? Tranquilinho? Então veja só, esse princípio da publicidade vai se materializar por meio de qual instrumento? Qual é o instrumento oficial de divulgação dos atos da administração pública? Qual é esse instrumento de divulgação oficial? É o diário oficial. Tanto é que você, ao conquistar a aprovação em um concurso público, você vai ter que, a partir de agora, começar a rezar pela nomeação. Então você vai começar a rezar pela nomeação. E a sua nomeação vai ser publicada onde? A sua nomeação vai ser publicada no Diário Oficial. Simples assim, no Diário Oficial. Então é pelo Diário Oficial que os atos praticados pela administração pública são divulgados, são levados ao conhecimento da população, pelo Diário Oficial. Tá bom? Agora, cuidado, porque de vez em quando você vai encontrar algumas questões em prova dizendo que a publicação de um ato administrativo, por exemplo, é condição de eficácia e moralidade. Certo ou errado? Certinho. Realmente, a publicidade, a publicação de um ato é uma condição para que ele seja eficaz e para que ele respeite o princípio da moralidade. Como assim para ele ser eficaz? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu seja presidente de um determinado órgão público. Eu estou com um edital aqui nas minhas mãos. Um edital de concurso prontinho. Prontinho. Só que ele ainda não foi publicado. Eu vou publicar amanhã no Diário Oficial. Eu vou assinar hoje e amanhã eu publico no Diário Oficial. Esse edital de concurso já é eficaz? As pessoas já estão conhecendo? Não é eficaz. Porque não foi publicado ainda no Diário Oficial. É a mesma coisa da sua nomeação. Enquanto o presidente do órgão estiver assim, fique tranquilo, vou te nomear. Cara, tem alguma eficácia as palavras dele? Nenhuma. Pode vencer o prazo do concurso e ele não te nomear. Pode acontecer. Não tem eficácia nenhuma. Então, quando o ato é publicado, aí é diferente. Ele se torna eficaz. Tá entendendo? Então, a publicação é uma condição para que ele seja eficaz. Simples assim. Publicação é uma condição para que ele seja eficaz. E lembre-se, a partir do momento que um ato administrativo é publicado, aí a moralidade passa a ser respeitada. Porque nós vamos poder verificar se esse ato realmente está respeitando a moralidade administrativa. Olha um exemplo. Foi publicado um edital de concurso e não tinha vaga para pessoa com deficiência, para um cargo de assistente administrativo de uma prefeitura. Opa! Está ferindo a moralidade administrativa, esse administrador está sendo desonesto. Como assim? Como assim não ter vaga para pessoa com deficiência? Tá vendo? Isso só foi possível avaliar o respeito à honestidade, à moralidade, depois que o edital foi publicado. Então, por isso que a publicação é uma condição de eficácia e moralidade. Cuidado, porque é muito comum as bancas cobrarem em prova a seguinte afirmação: a publicidade do ato é condição de validade. Errado. Validade não. Porque mesmo que um ato administrativo ele não tenha sido publicado, ele pode sim ser considerado válido, se ele tivesse sido todo ele desenvolvido nos termos da lei. Então, a publicação não é condição de validade, como costumam colocar em prova. Não é, anote aí. Publicação não é condição para que um ato seja considerado válido. Não é condição de validade. E mais do que isso, viu? Lembre-se também que existem algumas exceções ao princípio da legalidade. Como assim? Olha o que diz o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Todos têm direito de receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Agora detalhe, vou até destacar aqui, ó. Ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. Em outras palavras, o que esse dispositivo está dizendo é o seguinte, ó, a regra geral é, todas as pessoas têm direito a saber o que a administração pública está fazendo, o que está acontecendo lá dentro. Pronto. Isso é consequência do princípio da publicidade. Porém, existem exceções. Quando se tratar de algum ato que a administração pública está praticando, mas que pode colocar em risco a segurança do Estado e a segurança da sociedade, de uma forma geral, esses atos podem ser decretados como sigilosos. Fazer o quê? Faça uma petição, faça um pedido por escrito para o Ministério da Defesa, baseando-se na Lei de Acesso à Informação e perguntando quantos tanques de guerra o Brasil tem, quantas aeronaves de guerra o Brasil tem, qual é o efetivo das Forças Armadas. Gente, eles não vão fornecer. Vão dizer, amiguinho, conhecemos a Lei de Acesso à Informação Pública, essas informações são sigilosas, não vamos fornecer. Porque coloca em risco a segurança do Estado, a segurança das pessoas. Se o inimigo ficar sabendo disso aí, meu filho, faz o estrago. Não pode. Então o princípio da publicidade não é absoluto. Existem algumas situações bem pontuais em que os atos praticados pela administração serão sigilosos. E você precisa saber disso. Tá bem? E por fim, temos o quinto princípio expresso, que é o princípio da eficiência. Bem, primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o princípio da eficiência é que esse princípio ele só foi introduzido de forma expressa na Constituição Federal em 1988. Então ele só foi introduzido de forma expressa na Constituição Federal em 1988. Até a publicação da Emenda Constitucional 19, que acrescentou esse princípio, a administração pública tinha que ser eficiente. Tudo bem. Mas o princípio era implícito. Se você pegasse uma Constituição para ler em 1997, estava escrito assim: a administração pública tem que observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não constava eficiência. A eficiência só foi introduzida em 1998 por meio da Emenda Constitucional número 19 de 1998. Somente naquele momento. Tá bem? Olha, um ponto importantíssimo que eu quero destacar aqui, sabe qual é? Um ponto importantíssimo que eu quero destacar para você é o seguinte: esse princípio da eficiência, ele determina que os agentes públicos, eles atuem com rendimento profissional. Eles atuem com produtividade. Eles atuem com eficácia. Então essas palavrinhas são muito comuns quando a banca se refere a esse princípio, tá? Rendimento profissional. Os agentes públicos têm que agir com produtividade, assim, têm que ser produtivos, né? Com perfeição, entre outros. Tá bom? E esse princípio, ele alcança não só os agentes públicos, mas também a administração pública como um todo. Porque olha só, foi o princípio da eficiência, por exemplo, que introduziu na administração pública brasileira a obrigatoriedade de avaliação por meio de um estágio probatório. Então, foi o princípio da eficiência que diz, agora só vai adquirir estabilidade quem for submetido a um estágio probatório. E a época foi aquele desespero, né? Vai ter muita perseguição, não vou conseguir um estágio probatório, meu Deus do céu. Vai acabar o serviço público. Toda vez que se fala em uma reforma administrativa, é a mesma coisa, né? Não acabou, não mudou praticamente nada, né? Não é para quem entrou depois, cara, aí que não mudou mesmo. E quem entrou depois, já entrou com as mudanças, não mudou nada. É lógico que é muito melhor você prestar um concurso que você não precisa ser submetido ao estágio probatório do que um concurso que você tem que fazer estágio probatório. Muito melhor, lógico, né? Sem estágio. Mas o estágio está ali para avaliar se o cara realmente tem condições de garantir a estabilidade ou não. Uma coisa muito simples, uma coisa muito básica. Entendido? Então, esse é o princípio da eficiência. Ele se aplica tanto aos servidores públicos, como, por exemplo, determinando o estágio probatório, avaliação periódica de desempenho, como a administração pública como um todo. Porque a administração pública, quando ela estiver agindo,
ela tem sempre que buscar a melhor relação custo-benefício possível. A melhor relação custo-benefício possível. Então ela tem sempre que buscar a melhor qualidade, gastando sempre a menor quantidade de recursos possível. Isso é relação custo-benefício. Se a administração pública fizer isso, ela sim estará sendo eficiente e respeitando o princípio da economicidade. A economicidade é um subprincípio, digamos assim, da eficiência. Ou seja, se a administração pública está sendo eficiente, em regra, ela estará também respeitando esse subprincípio da economicidade, ou seja, buscando sempre a melhor relação custo-benefício. Não é economizando, sendo mão de vaca, não. Não. É buscando sempre a melhor relação custo-benefício. Então, basicamente, é isso que você precisa saber sobre esse famoso princípio da eficiência. E aí, tranquilos princípios básicos, né? Pois é, eu sabia que você ia arrebentar, eu sabia que você não teria dificuldade nenhuma para entender esses princípios básicos. Bem, eu quero dizer para você o seguinte, nós temos muito mais coisa para estudar. Estamos aqui apenas fechando os princípios básicos. Então, programe-se para assistir as próximas aulas que virão na sequência sobre vários outros temas importantes do direito administrativo. Bons estudos, sucesso nos estudos e a gente se vê em breve. Até mais!